Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos temperamentos mais complexos e, na minha opinião, fascinantes que existem, o melancólico. A ideia aqui é a gente desvendar a arquitetura por trás dessa mente tão profunda, sabe? E entender o que, afinal de contas, move essas almas tão intensas. Já pararam para pensar por que, diante da mesmíssima situação, algumas pessoas explodem, outras se fecham, umas riem e outras, bom, nem reagem? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? A resposta para isso começa num nível muito mais fundamental do que a gente imagina. Ela tá lá na nossa biologia. Mas antes de mais nada, tem um ponto que precisa ficar super claro: a diferença entre temperamento e personalidade. Pensa assim, o temperamento é a fundação, é o nosso hardware de fábrica, aquilo que a gente já nasce com. A personalidade, por outro lado, é o prédio que a gente constrói em cima dessa fundação ao longo da vida. E hoje o nosso foco é justamente aí, na fundação, no alicerce biológico do melancólico. Então, vamos começar pela planta baixa, pela biologia que meio que dita as regras do jogo para o melancólico. É aqui que tudo, absolutamente tudo, começa, na configuração de fábrica do sistema nervoso. Olha que interessante isso. Segundo o modelo de Hans Eysenck, o cérebro do melancólico, por ser introvertido, tem um córtex cerebral que vive num estado crônico de alta excitação. Para ficar mais fácil de entender, imagina um microfone interno que já vem de fábrica com volume no máximo. É basicamente isso. Eles vivem em um estado constante de altíssimo estímulo interno. E isso explica muita coisa, né? É exatamente por isso que o melancólico busca o silêncio, a calma. Não é timidez, não é frescura, é pura autoproteção. Imagina só, festas barulhentas, discussões acaloradas, muita novidade, tudo isso pode simplesmente sobrecarregar um sistema que já opera em alta rotação. O resultado? Estresse e uma exaustão profunda. E aí, a antropóloga Helen Fisher nos dá mais uma peça desse quebra-cabeça. Ela associa o melancólico ao tipo que ela chama de construtor. E por quê? Porque o sistema neural dele é dominado pela serotonina. A serotonina age como uma espécie de freio de mão natural, sabe? Ela promove a inibição de impulsos e cria uma necessidade muito profunda de segurança, de ordem, de planejamento. Eles são, de certa forma, biologicamente programados para construir sistemas seguros e previsíveis. Ok, a gente já entendeu a base biológica. Mas e na prática, como isso tudo se traduz na experiência psicológica do dia a dia? Bom, a mente melancólica é como a terra. Uma terra profunda, que retém tudo e que é extremamente fértil para ideias complexas. A mecânica emocional do melancólico é única, de verdade. A reação não é imediata. Eles primeiro absorvem, processam tudo. Mas quando o sentimento finalmente chega, nossa, ele vem com uma intensidade avassaladora. E o principal, ele dura muito, mas muito tempo. Uma ofensa para um melancólico não é escrita na areia, de jeito nenhum. É esculpida na pedra. E essa necessidade profunda por ordem que a gente viu lá na biologia acaba se manifestando como uma verdadeira espada de dois gumes, porque ela é a fonte tanto da genialidade dele, quanto muitas vezes da sua própria paralisia. É aqui que a gente vê o grande paradoxo, o conflito central do melancólico. As maiores forças dele estão diretamente ligadas aos seus maiores desafios. É impressionante. A mesmíssima profundidade que gera obras de arte geniais é a que alimenta um rancor por décadas. A mesma atenção aos detalhes que garante uma qualidade impecável é a que causa ansiedade e pessimismo. Uma coisa não existe sem a outra, entende? E no centro de tudo isso, existe um crítico interno implacável, aquela vozinha que exige a perfeição absoluta em tudo. E olha o paradoxo de novo. Essa voz é a fonte das suas obras-primas, mas é também a fonte da sua maior angústia, daquela sensação constante de que nada nunca está bom o suficiente. Tá, mas vamos trazer isso para a vida real. Como é que isso funciona na prática? Vamos analisar uma situação super comum. Um simples desentendimento. Pois é, a reação dele não é uma explosão para fora, é uma implosão. O melancólico se recolhe para construir um caso interno. Ele conecta pontos, analisa padrões e arquiva a injustiça numa pasta mental super detalhada. É por isso que é tão, mas tão difícil para eles simplesmente deixar para lá. Mas e aqui vem a parte mais importante. Temperamento não é destino, não é uma sentença. O caminho para o crescimento não é tentar mudar a planta baixa, é se tornar um mestre na arte de construir sobre ela.
O melancólico maduro é aquele que aprende a governar o próprio temperamento. Ele usa sua capacidade incrível de ver falhas não para se desesperar, mas para criar soluções. Ele transforma o perfeccionismo paralisante em uma busca saudável pela excelência. E a lealdade, que às vezes espera retribuição, ele a transforma numa devoção que protege, nutre e se doa livremente. E pra gente fechar, fica essa metáfora que é muito poderosa. Não dá pra escolher o bloco de mármore com o qual a gente nasce, né? Mas com vontade, com virtude e com autoconhecimento é totalmente possível esculpir uma verdadeira obra de arte a partir dele. A questão final não é o que somos, mas sim o que faremos com aquilo que somos.